Oi, bem-vindo ao 50 e Agora, um podcast que a gente aqui fala sobre assuntos que são importantes para as mulheres 40 mais. Eu sou Patrícia Garboni e o papo hoje é o tema muito importante para a saúde da mulher. E esse papo é muito necessário e eu trouxe aqui a nossa querida médica endocrinologista, doutora Maria Clara Martins, a nossa convidada especial do nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada. Eu sou Maria Clara, sou médica, sou especialista em endocrinologia, endocrinologia, medicina do estilo de vida, mas a minha paixão, você sabe que é saúde das mulheres, mulher na perimenopausa, na menopausa e tudo que envolve o estilo de vida e a saúde e ensinar essas mulheres a viverem melhor. O que muda, doutora Maria Clara, na vida de uma mulher quando ela chega nos 50 anos? Tudo, muda muito. Na verdade, eu gosto mais de pensar que vai mudar, né, Patrícia? Assim, na verdade, nada muda aos 50, não é aquela coisa que, de repente, só que vem acontecendo há 10, 20 anos, né? As mudanças, elas vão vindo de forma mais lentas, vai mudando no dia a dia. O que acontece é que a gente tem essa impressão de que a década, né, a mudança do número é que impacta. O que acontece na vida da mulher de 50 anos começou lá aos 20, 30, 25, 40. E a gente sente muito de 39 para 40, de 49 para 50, mas eu não gosto desses marcos, assim. Eu acho que eu gosto dos marcos para celebrar. Os 50, os 40, mas para falar de mudanças para ruim, não é assim que acontece. As coisas vão mudando aos poucos, né? O que muitas mulheres experimentam aos 50 anos é a menopausa propriamente dita. Só que a própria menopausa, ela é antecedida pela perimenopausa, que dura 10 a 15 anos. Então, a mudança no ciclo hormonal, a mudança no ciclo menstrual, a mudança no metabolismo, a dificuldade para emagrecer bem de gordura, a perda de massa magra, tudo isso é potencializado aos 40, aos 50, mas ela vem anos antes, insidiosamente, e é por isso que a gente precisa se olhar o quanto antes. Pois é, muito bacana isso que você está falando, porque eu, Patrícia, tive a sensação que aos 49 anos eu era uma máquina acelerada e dei de cara com uma parede branca que me parou, que foi parar de menstruar. Eu não tinha percebido sequer que eu estava na perimenopausa. Eu achava que eu tinha alguns sintomas, só que eu colocava esses sintomas no pacote de hoje eu fiz muita coisa, ai, você malhou demais, você está com essa dor no corpo porque você pegou muito pesado na academia, você não conseguiu dormir direito porque você comeu muito tarde. Eu sempre tinha uma desculpa inconsciente para colocar naquelas coisas que eu estava sentindo, que eu não estava nem reconhecendo, né? Porque aquela Patrícia já não era mais aquela Patrícia potente, mas eu sempre tinha uma desculpa para mim mesma para falar que aquilo estava acontecendo comigo e eu não sabia de perimenopausa, eu não sabia de climatério. Você acredita que a primeira vez que eu ouvi a palavra climatério, eu tinha 49 anos e 4 meses? Eu acredito, e felizmente isso tem mudado um pouco, mas eu mergulhei nesse assunto de perimenopausa porque eu mesma comecei a me sentir diferente aos 37 anos. Foi logo depois da pandemia, no momento que a gente ficou mais parado, com menos atividade física, a alimentação ficou um pouco piorada, e na hora de voltar para a rotina, eu senti essa parede, não esse impacto tão rápido, mas a diferença do corpo, do metabolismo, da memória, da cognição, né? da capacidade de pensar, de estudar, de aprender, enfim. E esse que você falou, assim, eu não me reconheço, é o que muitas mulheres chegavam ao meu consultório falando, não me sinto mais eu mesma. E a perimenopausa, ela é muito importante porque ela pode levar mais de uma década. Tem mulheres que sofrem, você teve
poucos sintomas, digamos assim. Ou talvez até tenha tido mais e não se deu conta que era já a sua oscilação hormonal. Mas muitas mulheres têm muitos sintomas e a gente se acostuma a normalizar o que não está bom. Então, você dá essa desculpa pela falta de informação. Só que o que é importante para mim é que é sofrido. Não é uma coisa natural, não é gostoso, não é normal. E não precisa ser assim. Essas oscilações hormonais da perimenopausa, que um dia você está bem, um dia você não está bem, um dia você rende mais, um dia você rende menos, a sensação de que eu não me reconheço mais, ela não precisa ser vivida assim 10, 15 anos. Entendi. E o que é normal e o que merece mesmo atenção nossa, leigas, na perimenopausa? O que você acha assim que merece realmente atenção? Qualquer coisa que não te faça sentir bem. Eu acho que a grande frase que eu falo para os meus pacientes, para as minhas seguidoras e falo para as mulheres que eu conheço é: não normalize não se sentir bem. Então, se tem alguma coisa que você se incomoda e não te incomodava antes. Às vezes a mulher fala assim para mim: eu nunca tive TPM, passei minha adolescência na vida inteira e agora, com 40 anos, me aparece uma TPM. Não é normal, não precisa assimilar isso como mais uma coisa normal que eu vou ter que carregar. Ou o Sônia, é muito comum as mulheres, eventualmente têm nessa fase ainda filhos pequenos, ou têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes, e começam a não dormir bem. E aí começam a colocar a culpa de não dormir bem no excesso de trabalho, no excesso de demanda, na sobrecarga mental, e começam a não ter um sono reparador, que algumas vezes é falta de progesterona, é oscilação de estrogênio, e começam a ficar cansadas, né? Assim, não dorme bem, fica cansada e piora, surge uma TPM que não existia, e a pessoa faz exame, tá tudo normal. Então, assim, qualquer sintoma que você não se reconheça como você mesmo, que você fala: isso eu não era assim. Eu não tinha TPM, eu não tinha essas oscilações de humor, eu não chorava à toa, eu não tinha problema para dormir, eu não acordava cansada, minha libido era boa e de repente não é mais. É um sinal de alerta, porque alguma coisa pode não estar totalmente certa e dá para melhorar. Então, o que você está falando para a gente é que a gente não precisa carregar esse fardo de estar se sentindo mal e achar que eu vou dar conta. Porque a mulher tem isso, né? Nós fomos criadas para dar conta, né? Isso. E nós damos conta. A gente vai dando conta a vida toda, vai colocando mais uma responsabilidade, você estuda, você trabalha, você casa, você tem filho, você tem casa, nós vamos dando conta. E aí, de repente, você não se sente bem e você se culpa por não estar bem. E dá conta de não dormir direito, dá conta de não se sentir bem, dá conta de não estar com uma libido tão boa, dá conta de ter uma disposição tão boa. Inclusive, a maior parte dos divórcios, a maior porcentagem de divórcios acontece em mulheres com a faixa etária em torno de 40 a 45 anos. O casal que tem a mulher em torno de 45 anos. Porque é uma mulher que está sobrecarregada, está dando conta de tudo e muitas vezes sem libido pela vida, não é só libido sexual, se é libido pela vida. E está assimilando aquilo tudo e uma hora não dá conta, explode. Ela não se reconhece, imagina os maridos, os filhos, os amigos, ninguém que conhece mais aquela pessoa nela mesma. E é sofrido. E por que a gente sente tanto essa culpa, essa vergonha desse processo, né, de climatéria e menopausa? Eu acho que isso para a próxima geração vai melhorar. A gente sente culpa e vergonha porque não foi falado, não foi ensinado. Na minha época de adolescente, não se falava nem de menstruação, abertamente, como as adolescentes falam hoje. Não era uma coisa que você naturalizava, que as mães de menino conversam com os meninos, explicam como que acontece, que as meninas vão ter o sangramento, e pode sujar roupa, e pode acontecer na escola, e tem toda uma conversa sobre a normalidade disso. Toda mulher vai virar uma adolescente, vai menstruar e vai ter que lidar com isso todos os meses até chegar na menopausa. E isso, hoje em dia, as crianças, os pré-adolescentes entendem isso. É um assunto que não é tabu, né? Minha época era tabu. Não se falava disso. Sangrar e sujar uma roupa era uma vergonha. Nunca me aconteceu, mas assim, se acontecesse era de mudar de escola, eu acho. Era muito... E isso, a nossa geração vem abrindo esses caminhos para a próxima. E aí nós passamos pelas gravidezes, pela menstruação, vem chegando a perimenopausa e a menopausa. E agora as mulheres estão entrando na menopausa, estão começando a falar disso.
E alguém tem que abrir o caminho, né? Até hoje, as nossas mães não podiam falar sobre isso. Elas se recolhiam nessa mesma vergonha de ficar menstruada, de estar grávida, de ter filho, de entrar na menopausa. E somado a isso, é aquela ideia que está no subconsciente de todo mundo, mas que a gente precisa também verbalizar, que a mulher é uma procriadora. Então, quando você não tem mais a fertilidade, você não tem mais o valor, o sex appeal, a importância na sociedade. Você não tem mais a beleza, sabe? Enfim, a capacidade de contribuir. E isso virou mobília com ele. Você falou aqui 3 coisas interessantes, né? A gente falou dos 3 N's. Você falou da menarca, né, que é a primeira menstruação, você falou da maternidade e da menopausa. E são 3 fases importantíssimas na vida da mulher e que o hormônio é o maestro da orquestra. O humano é maestro da orquestra da vida. Na vida da mulher, principalmente. Sim. Não é? Muito bacana isso. E essa história da gente normalizar esses 3 M's, porque eu sempre falo que a letra M é a letra mais importante do alfabeto feminino. Mãe, mulher, marido. Exatamente. Tudo começa com letra M e o hormônio vem muito forte nessas fases da vida. E eu acho sim que o que você falou é muito importante. A gente tem que falar para se tornar normal. A gente vem de criação de que ser mulher é um tabu e tem as crenças todas envolvidas. E ser mulher velha, é o fim. É o fim, né? E você vê, né? Eu já estou na menopausa há 8 anos, vai fazer agora em agosto, cada vez mais, e eu quis ser cada vez melhor. Quer dizer, eu consegui também desmistificar que uma mulher na menopausa, a vida acabou. Não, a minha vida está começando completamente diferente, ressignificada após esse parto, né? E a gente não tem idade, né? A gente não tem idade para nada. Depois dos 50, depois da menopausa, né? Já que a gente está falando aqui de hormônio, depois do meu hormônio acabar, eu me reinventei, eu estudei redes sociais, coisas que eu nunca tinha aprendido na minha vida. Eu comecei a ter outro hobby, eu comecei a estudar, estudei muito menopausa, estudei para dar conta dos meus sintomas. É muito maravilhoso. Todo mundo acha que eu não tenho sintomas da menopausa, mas se tiver um concurso, capa da Forbes Mulher, a mulher que mais teve sintomas mais raros, em mais alto nível, eu vou ganhar no mundo inteiro. Mas eu não deixei isso acabar comigo, te abater e abater. Então eu usei essa fase que era super nova para mim, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Resolvi, através do conhecimento, que eu sempre gostei muito de estudar, que eu tinha que entender o que estava acontecendo comigo para poder dar conta disso. E fui em busca de melhorar. E vou te dizer uma coisa. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava aos 36 e aos 46. Eu acredito, porque justamente, e existem teorias que falam sobre isso, que a perimenopausa é pior que a menopausa, porque é uma oscilação, mês você está bem, mês você está mal, ninguém quer diagnóstico, o laboratório muda, esse período. Tá não insistir, quer dizer, eu devo ter vivido um inferno astral por 10 anos. E nem imaginava que aquilo ali fazia parte, né, porque era hormônio, era hormonal, era metabólico, nem sempre é hormônio, mas é metabólico. É metabólico. É isso eu queria muito falar com você. Essa parte metabólica que eu também não imaginava. Porque assim, a gente quando tá ali bombando, você precisa, eu comi demais, eu tenho uma festa daqui a um mês, eu fecho a boca e aí eu entro naquele vestidinho. Mas chega uma hora, você pode fechar a boca, você pode ir maratona, e você tá ali, aquela balança, ela não vai, ela não desce. Por que acontece isso com a gente, doutora? Claro, pelo amor de Deus, daí a receita aí da mágica, isso é muito... Desculpa. Não é. Por que a gente fica com esse metabolismo tão tartaruga?
Sabe que isso é muito interessante, porque por muitos anos nós acreditamos, nós mulheres e a ciência, que o metabolismo ele vai diminuindo a cada ano. E recentemente eu li um estudo que clareou essa ideia. Na verdade, nós vamos perdendo músculo a cada ano. E o que faz o metabolismo diminuir não é o metabolismo em si, não é nem diretamente o hormônio. É a perda de massa muscular. Quanto mais músculo você tem, melhor o seu organismo trabalha. Mais você queima gordura, menos você armazena gordura. Quanto menos massa magra você tem, mais seu metabolismo fica lento, mais o seu corpo tem a tendência a armazenar a gordura. Até por uma questão de proteção, de genética, de como nós evoluímos ao longo de milhares de anos. Então, a mulher na menopausa, quando para de produzir os hormônios, quando tem uma queda muito brusca dos hormônios, ela começa a ter uma tendência de perda muscular mais rápida do que antes. E de dificuldade de fazer massa magra, não, de manter e fazer. Cara, é muito difícil. E aí seu metabolismo vai caindo junto com a sua musculatura. Aí que você começa a esse corpo que não é teu. Porque você começa a perder as formas, né? Sim, as formas femininas, que também tem muita responsabilidade do estrogênio, né? O estrogênio ele faz a gente acumular mais gordura no quadril, menos na região abdominal. E quando você começa a perder estrogênio, você começa a ter um corpo mais masculinizado, né? Maior a chance de ter uma acúmulo de gordura abdominal. Muitas mulheres sentem as pernas e os glúteos diminuírem. Muda o formato mesmo, é isso que você está falando. Os hormônios são todos uma orquestra, né? É o que a gente estava conversando antes. Não é só o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Quando você tem uma diminuição da produção do hormônio ovariano, o seu cortisol, por exemplo, começa a colocar que é o hormônio do estresse agudo, começa a colocar o seu corpo em uma situação de luta ou fuga, de se preservar. E o cortisol alto faz aumentar esse acúmulo de gordura abdominal, que o estrogênio baixo também contribui. E tudo vai se interligando para o bem e para o mal. A rodinha tem que funcionar para o bem. Uma hora que uma rodinha começa a rodar errado, todo o ciclo vai errado. Assim como a tireoide. Estamos falando também mais cedo da tireoide. O hormônio da tireoide, nós temos receptor para eles em todas as células do corpo, desde a raiz do cabelo até a unha do pé, literalmente mesmo. Todas as células do corpo têm receptor de hormônio da tireoide. Quando tem uma bagunça hormonal, a tireoide também sente. E falta de hormônio tiroidiano reduz também o metabolismo. Ou seja, a resposta é muito mais complicada, porque tudo se interliga. Nós somos seres humanos complexos, né? Tudo é interligado, nada é só gordura, só metabolismo, só estrogênio, só cortisol, só tireoide. Você entrou num assunto muito interessante, é um assunto que eu amo. Eu tenho Hashimoto desde os meus 29 anos, porque eu tive um estresse agudo quando eu me separei do pai do meu filho. Eu quase fiquei careca 2 vezes na minha vida. Foi aos 29 anos e quando eu entrei já na menopausa, porque não foi um sintoma de perimenopausa, no meu caso, foi um sintoma de menopausa. Até que no estresse que eu vivi, porque eu não queria parar de menstruar. Para você ter uma noção, no último mês, né, que dava, um mês antes de anteceder a minha menopausa, eu estava tão estressada que eu sonhei 3 vezes que eu estava menstruando, mas era o descendo na minha orelha, que coisa. E aí, não teve jeito, porque chegou a menopausa e eu não queria, eu sonhava que eu estava menstruando porque eu tinha tanto pavor dessa palavra, eu tinha, assim, pavor. Se alguém falasse menopausa perto de mim, eu queria bater da pessoa, né? Hora que eu vou. Eu estava negando demais a minha menopausa, porque aquilo tudo, entrar na menopausa, trazer aquela crença, aquele tabu, que eu não queria aceitar. Porque, para mim, a vida não podia estar acabando. Eu estava me achando, mesmo um carro velho, né, que eu estava toda quebrada, né, toda ruim, toda com essa orquestra desregulada, eu não queria desregular. Eu vou catar os caquinhos, vou botar aí essas rodas todas juntas, vamos botar aí e ver sem jeito, né? E vamos. Mas tinha o preconceito que era muito forte e eu não queria aceitar. Então meu cortisol subiu tanto
e aí foi ladeira abaixo, né? Hoje eu sei, hoje olhando os exames, eu consigo entender os meus focos, assim, em 2 épocas da minha vida que eu tive um estresse que realmente me fizeram adoecer. E a gente sabe que as mulheres, não sei porquê, talvez você possa explicar isso pra gente, as mulheres têm muita doença da tireoide. Eu até consigo ter uma ideia que isso pode ser proveniente de ser um órgão que produz hormônio, você está com os hormônios desregulados, você vai lá, pá, e já arrebenta a sua tireoide. No meu caso, eu sequei a minha tireoide, né? Eu tenho Hashimoto desde os 29 e lidar com a menopausa, vindo com problema de tireoide, ainda agrava mais a situação, não agrava? Agrava porque é o que eu gosto de comparar, né? Os hormônios, eles se amortecem. Apesar de, quando a gente estuda lá na biologia da quinta série e na faculdade de medicina e na endocrinologia, apesar de a gente estudar como se fossem eixos todos separados, como se fosse hipotálamo, hipófise, tireoide, hipotálamo, hipófise, adrenal, hipotálamo, hipófise, ovário, como se fosse tudo separadinho, na verdade os hormônios eles são completamente interligados. Uma produção hormonal interfere no outro, que interfere no feedback do outro, que interfere no outro. Então, quando o seu corpo, quando a sua orquestra hormonal percebe que você está parando de produzir os hormônios ovarianos, algumas vezes a tireoide tenta compensar isso de alguma forma. Não é bem assim, é claro que os hormônios são diferentes, mas tenta ter essa compensação, tenta dar conta de suprir aquilo que está faltando. E muitas mulheres, o gatilho para uma doença de Hashimoto, que eu acho importante a gente explicar, Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, né? Você tem um anticorpo que é ativado erradamente e ele começa a inflamar a sua célula da tireoide. Inflamar e destruir como se fosse um corpo estranho. E algumas vezes a menopausa é o gatilho do Hashimoto. Algumas vezes é um estresse, algumas vezes é uma Covid, foi gatilho para algumas pessoas. Não se sabe exatamente por quê, mas mulheres têm mais doenças autoimunes que homens, não só da tireoide, mas qualquer outra. E aí, a tireoide, que é uma glândula super importante, super parceiro da nossa vida, ela fala, opa, tá faltando ali estrogênio, vamos tentar compensar. Algumas vezes é o gatilho para começar o hipotireoidismo, uma doença de Hashimoto. Algumas vezes tem uma desestabilização enorme da tireoide por conta da menopausa. Eu já tive pacientes que descobriram que estavam na menopausa por conta de uma alteração da tireoide. O endócrino só pedia hormônio da tireoide, porque tinha hipotireoidismo há 1000 anos. E por conta de uma alteração da tireoide que começou a oscilar, começou a ter que mexer muito nas doses do hormônio da tireoide, na reposição do hormônio da tireoide, a pessoa pensou, opa, tem alguma coisa errada. E aí, me procurou, e daí a gente foi ver todos os eixos hormonais. Tinha lá uma menopausa precoce, antes dos 40 anos, e a tireoide não era o problema da tireoide, ela estava sinalizando que o ovário não estava dando conta do estrogênio. Então, isso é muito importante entender. Quem tem doença autoimune, quem tem hipotireoidismo, quem tem hipertireoidismo, isso, por mais controlado que esteja, na menopausa pode voltar à atividade da doença autoimune ou da falta de hormônio da tireoide. E uma frase muito importante sobre doença autoimune. A autoimunidade não é da tireoide, é da pessoa. Então, se você tem uma doença autoimune e viver inflamada e não mudar seu estilo de vida e não fizer o tratamento para desinflamar, a autoimunidade vai ser ativada em outros anticorpos. Então, ela começa com a tireoide, pode virar um diabetes tipo 1, pode virar uma alopecia androgenética, que também é aquela queda de cabelo autoimune, pode vir a lúpus, porque a autoimunidade é da pessoa. Então, precisa ser cuidado e visto isso, porque todo um trabalho, a mesma coisa dos hormônios, tudo é integrável, precisa desinflamar para que essa autoimunidade não avance e continue tomando outros, ou fique lá quietinha, dormindo e não dê mais para procurar. Então, o que você está falando aqui para a gente é que toda mulher que tem uma doença autoimune, ela tem que ligar o farol vermelho e procurar tratar, procurar entender o que acontece com ela, mudar estilo de vida, para quando chegar na menopausa, ela ficar mais tranquila e ter uma menopausa mais controlada e mais fácil. Poderia falar assim? Sim. Para
todas as mulheres, quanto antes você muda seu estilo de vida, mais tranquila vai ser sua menopausa. Então, tá, menos sintomas você vai ter quanto antes você mudar o seu estilo de vida. Para as mulheres que têm alguma doença autoimune, mais ainda precisa ter atenção ao seu estilo de vida, ainda mais cedo, porque independente da fase da vida, pode estar com 16 anos, no auge da produção hormonal, por 24 anos, a inflamação crônica, o estilo de vida vai te inflamar e vai te atrapalhar a doença autoimune e pode gerar outras. E quando você chegar na menopausa, maior a chance de desestabilizar aquela doença autoimune. E maior a chance de ter mais sintomas se você não adequar o seu estilo de vida o quanto antes. Qual seria um estilo de vida adequado para uma mulher com doença autoimune e 40 a mais? Eu gosto de falar que o estilo de vida ele é um gráfico pizza, sabe? Tem todas aquelas partes ali e a gente precisa ver qual da pessoa está o mais prejudicado. Porque todos têm valores iguais de representatividade. Mas a mulher precisa se preocupar em fazer musculação. Não dá mais para fazer atividade física, caminhada, bicicleta, aeróbico. Quando eu quero caminhar na praia, precisa se conscientizar que a musculação é o maior preditor de longevidade. Se você quer viver e ver bem, faça musculação, exercício de força. Precisa cuidar do sono. É uma fase que muitas mulheres perdem o sono, atrapalha também a produção de melatonina enquanto a libertate. Precisa cuidar do seu sono. Precisa mudar, muitas vezes, radicalmente a sua alimentação. Abolir industrializados e superindustrializados do seu dia a dia, comer comida de verdade. E precisa fazer o manejo do estresse. Porque não adianta fazer todas as peças bonitinhas se o seu estresse te tira do seu prumo. E aí, eu sei que não tem como tirar o estresse da sua vida. Sim. Mas, na verdade, o manejo de estresse é como você lida com o estresse. É como você deixa o estresse te atingir ou não. O fator estressor, ele pode existir, mas se você tiver um bom manejo do estresse, você lida com ele de um jeito que não te inflama tanto. Se você não tiver um bom manejo do estresse, o estresse te atinge, te inflama e numa pilar de alimentação, de atividade física que suporte a falta do manejo de estresse. Então, eu diria que isso é o mínimo do mínimo. Dormir, musculação, se alimentar e fazer manejo de estresse. Muito bom. Então, aproveitando essa sua aula aqui, dá uma dica para a gente, a dica do quadro Dica Cinquentona. O que você poderia dar para a gente como dica que a gente não pode esquecer e tem que se lembrar para de eterno? Simples e boa. Simples e boa. Beber água, hidratar-se, porque assim, quando é barato, é disponível e eu vejo muitas mulheres, mas qual tipo de água, qual tipo de filtro? Bebe água. Para começar, se hidrate. Depois que você se hidratou, vamos pensar em qual tipo de água é melhor que você tirar aqui para você colocar na água. E quando a gente perde o estradiol, resseca tudo, não é só um ressecamento vaginal, que é o que incomoda muitas mulheres, mas resseca a pele, resseca a raiz do cabelo, resseca a boca, resseca o intestino. Então, quanto mais hidratada você tiver, menos sintoma da menopausa você vai ter. Então, beba água e durma. Priorize o seu sono, porque o sono ele é naturalmente um detox, um recuperador da nossa saúde. Se a mulher com 50 mais não beber água e não dormir, nada que ela faz de alimentação ou de atividade física vai conseguir chegar em lugar. Você não adianta gastar esse monte de dinheiro para tudo. Não adianta. Faz guia de graça, beba água e durma. Amo suplementos, mas não adianta ter os melhores suplementos se a pessoa não bebe água e não dorme, não chega no lugar. Nossa, muito bom, minha querida. Olha, eu ficava aqui conversando com você, todos os assuntos que a gente tem, sim, muito bom. Quer dizer, olha, foi realmente muito esclarecedor essa nossa conversa. Essa coisa de doença autoimune, para mim é uma coisa que me incomoda, né? Até porque eu tenho. Sou muito feliz de estar para lá de estudo e a sabozinha. Você passa. Muito obrigada por você ter tanto conhecimento, dividir aí com a gente nas suas redes sociais, nesse seu trabalho de
de médica exemplar e maravilhosa, que de linda, né? Eu que agradeço. Muito obrigada. E te agradeço o seu trabalho, que você ressignificou a sua menopausa e de milhões de mulheres por aí após. Parabéns. Muito obrigada.